Bom, então aqui para retomar a explicação sobre o que é contexto, tá? Então, o contexto, ele é o espelho do nosso banco de dados na aplicação. Mas o que significa isso na prática? A gente trabalha utilizando o Code First, que é desenvolver primeiro a aplicação e depois o banco de dados. Diferente da abordagem, por exemplo, de Database First, que eu teria o banco de dados sendo desenvolvido lá por um DBA, que escreveria todo o código das tabelas, criação de index, das constraints, os relacionamentos, tudo bonitinho, e depois eu utilizaria esse banco na minha aplicação. Nesse cenário, eu desenvolvo a minha aplicação e nós mesmos, nós desenvolvedores, já pensamos no banco de dados, pensamos nos relacionamentos e assim por diante. E onde fica toda essa mágica? No arquivo de contexto. É aqui que eu digo qual tabela que o meu banco tem, quais colunas, quais configurações de coluna e assim por diante. É que por enquanto aqui está tudo automático, semi-automático. Vai, a gente diz qual tabela. O resto a gente está configurando para a gente. Ele configura quais colunas, quais tabelas que vão ter. Aqui com o meu banco de dados aberto, fica mais fácil de mostrar. Eu tenho aqui o banco de dados. O meu banco de dados aqui, mentoria abril, aula Git. Com quais tabelas? As tabelas referente aqui à parte de autenticação com o usuário, que ele já criou sozinho para a gente, e a tabela móveis, que eu posso vir aqui e fazer uma consulta nela. No meu banco de dados, eu vou ter agora o registro que eu cadastrei lá naquela hora. E quais colunas? ID, descrição, CEP, logrador, número, bairro, cidade, UF e valor, que são as propriedades que eu tenho na minha classe aqui, na minha entidade. Tá? E essa entidade está referenciada no meu context. Se eu não coloco ela aqui, ela não se torna uma tabela no banco. Ela só se torna uma tabela do banco a partir do momento que eu coloco ela aqui no contexto. E esse é o papel principal do contexto. Ser isso, né? Ser esse espelho do meu banco aqui na aplicação, para que eu tenha acesso. No meu controller, quando eu acesso alguma tabela, eu acesso através do context. Context.móveis. E quando eu tiver outras tabelas, as tabelas vão aparecer aqui, para que eu possa adicionar registro, remover e assim por diante. Então, é mais ou menos isso o papel do contexto. Deu para entender? Ficou claro? Muito difícil? Beleza. Tá bom, mas se precisar pode perguntar de novo, tá? Bom, nós tínhamos feito a conversão para View Model, faltou testar, né? Então, aqui eu vou cadastrar um novo. Tá funcionando. Vou ver detalhes. Beleza. E exclusão. Feito isso, deixa eu ver se tem mais mensagem aqui no chat. Ah, tá, beleza. Feito isso, temos a nossa conversão concluída. Qual que é o passo nosso agora para fazer? Terminei uma etapa do desenvolvimento, eu tenho que subir isso no servidor, porque a partir de agora a gente trabalha com versionamento de código, certo? Então, eu clico com o botão direito na Solution, Git, Commit, e eu coloco aqui, trabalhando com View Models. E vou dar um commit all aqui. Depois do commit, push. Deixa eu atualizar a página aqui. Trabalhando com View Models, está aqui o comentário do último commit que subiu. Aí, pessoal, vamos chegar aqui num outro conceito que é de Data Annotation, tá? O que é Data Annotation? É o recurso que eu tenho para configurar campos na tela. Na verdade, Data Annotation, por si só,
ele é um conceito amplo, tá? Data Annotation é quando eu uso aqui entre colchetes uma classe para especificar alguma coisa. O caso do Authorize, eu estou dizendo que esse controller todo aqui precisa de autenticação do usuário. Tenho também um outro carinha aqui para post, para dizer que esse método create só aceita requisições que sejam do tipo post. Esse outro cara aí aqui, que é uma validação de segurança, que valida o token, né? Validate anti-foreign token significa que valida anti-tokens de estrangeiros. O que significa? O .NET trabalha com um token para cada tela, para cada view. Tá? Então, quando o usuário está lá acessando e faz a requisição para o back-end, ele valida que esse token está sendo chamado para ter certeza que é a nossa aplicação que está chamando o back-end e não, de repente, uma página maliciosa, uma página de terceiro. Tá? Essa é a ideia desse carinha aqui, quando ele faz o post. Mas o que a gente vai fazer aqui são as annotations para ajudar a gente a configurar os nossos controles na tela, tá? Os nossos inputs. E aqui a gente vai trabalhar com 4 a princípio, tá? Primeiro, required, que é para dizer que essa propriedade aqui vai ser obrigatória. Então, eu sempre trabalho com data annotation uma linha anterior da propriedade que eu quero configurar. Então, a descrição vai ser required, e se o usuário não preencher, eu vou passar uma error message dizendo que o campo descrição é obrigatório. Vou copiar para mais uns 2 aqui. Então, vou dizer que aqui o campo CEP é obrigatório e que aqui o campo logradouro é obrigatório. O que mais que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, minLength, que é tamanho mínimo, que espera 2 parâmetros. Eu vou passar o tamanho mínimo de fato, então eu vou dizer, no número não, mas, por exemplo, para o bairro, eu vou dizer que não tem um bairro com menos de 3 caracteres. Se o usuário digitar, eu vou exibir que o campo bairro deverá ter pelo menos 3 caracteres. Tá? Isso aqui é a error message. Vou colocar aqui para a cidade também. E aí, além do minLength, eu tenho maxLength, que é o quê? Tamanho máximo. Que também vai esperar. Então, vou dizer que ele vai ter no máximo 30. E se passar das 30, eu vou dizer aqui que o campo bairro deverá ter no máximo 30 caracteres. Vou copiar e vou colocar aqui também para minha cidade. E aí poderia aplicar para as outras, tá, pessoal? Eu não vou aplicar aqui para não gastar muito tempo com isso. E a outra que eu vou utilizar aqui é um display. Eu vou utilizar aqui para logradouro, tá? Para a gente ver a diferença. Então, eu vou colocar aqui um display, que espera aqui qual name que eu quero que ele mostre lá. E eu vou colocar aqui rua, tá? Vou colocar para rodar aqui. Olha só que legal. Por mais que a minha propriedade chama logradouro, como eu coloquei aqui o display name rua, ele vai exibir aqui para o usuário rua, tá? Se eu vier no cadastrar, está escrito rua, mas além disso, ele vai respeitar as validações que eu coloquei. Então, o que eu coloquei aqui, por exemplo, é que o CEP é obrigatório. Se eu dar um create, ele vai exibir a mensagem que eu coloquei. Para as outras, ele já é obrigatório por padrão, tá? Mas a mensagenzinha aqui está em inglês. Aqui ele vai respeitar a mensagem que eu coloquei. E, por exemplo, quando o campo deverá ter pelo menos 3 caracteres, eu coloquei aqui para o bairro, por exemplo. Se eu digitar 2 caracteres apenas,
e sair do campo, ele vai colocar aqui, ó, o campo bairro deverá ter pelo menos caracteres. Se eu tentar digitar mais de 30 aqui, ele não vai permitir, ele vai travar o usuário para não permitir mais de 30 aqui. Deu para entender das annotations? Existem outras além dessas, tá? Essas são as mais básicas, tá bom? Tranquilo? Show de bola, então.